Então, até o momento, a gente viu o caso em que o controlador lineariza a dinâmica de todo o sistema, né? Que foi o que a gente viu na última aula do Feedback Linearization. Entretanto, em alguns casos, a gente pode estar interessado em obter apenas comportamento linear entre entrada e saída do sistema. Pode ser que a gente não liga muito para se o resto da dinâmica interna está não linear. Ok? Então, para a gente poder fazer essas definições da linearização entrada e saída, nós vamos começar aqui primeiro falando um pouquinho sobre as derivadas de Lie. Certo? Para a gente poder apresentar a ideia de linearização entrada e saída como ela é usualmente apresentada, a gente vai definir aqui a representação das derivadas de Lie. Então, o que são as derivadas de Lie? As derivadas de Lie, elas são derivadas direcionais, que a gente pode pensar que são derivadas que representam a derivada de uma função na direção definida por uma outra função. Então, para a gente ilustrar o uso das derivadas de Lie, a gente vai considerar aqui um sistema com essa equação aqui em cima, certo? X ponto, e aí tem uma saída dado por y aqui, ó. A equação da dinâmica e a equação da saída. Se a gente tomar a primeira derivada temporal da saída, se a gente pegar lá y ponto, quem que é y ponto? É h ponto, né? Mas quem que é h ponto? Usando a regra da cadeia, é derivada de h em relação a x vezes f de x, mais derivada de h em relação a x, mais g de x vezes u, certo? A gente substituiu o x ponto desse lado de cá, ok? Mas o que é isso, a gente escrevendo usando a notação de derivadas de Lie? Esse primeiro termo aqui, ó, é a derivada de h na direção da função f, que a gente escreve como LF de h, que é a derivada de Lie de h na direção de f. E esse segundo termo aqui, ó, é LG de h, que é a derivada de Lie de h na direção de g, vezes u, que é a ação de controle. Ok? Se, então, a gente continuar tomando essa derivada, mas considerando agora que, para ficar mais simples aqui de fazer as contas, e que é o que a gente vai considerar também para fazer o desenvolvimento dessa aula, que, beleza, vamos para a segunda derivada, vamos considerar que esse cara aqui era zero, ok? Que está aqui a consideração. Se esse cara for zero, a gente vai derivar só esse termo aqui em relação ao tempo. Mas o que é derivar esse termo em relação ao tempo? É fazer a derivada dele em relação a x vezes x ponto. Derivada que vai ser a mesma coisa que aplicar aqui, que vai ser o quê? Vai ser derivada de Lie daquele termo que sobrou na direção de f, mais derivada de Lie daquele termo que sobrou na direção de g, vezes u. Ok? Numa notação mais compacta, que é a notação usual nas derivadas de Lie, a gente escreve uma cadeia de derivadas de Lie, né, uma sequência de derivadas de Lie, como uma potência. Então aqui, ó, é duas derivadas de Lie na direção de f seguidas. E quando a gente tem com direções diferentes, a gente representa assim, né? Ó, a derivada de Lie primeiro na direção de f, depois na direção de g, da função h. E aí multiplicando por u. Ok? De forma geral, se a gente considerar sempre que esse termo aqui deu zero, vou continuar derivando. Certo? Se a gente continuar derivando até uma derivada temporal k da saída, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar numa derivada de Lie k de h na direção de f, mais derivada de Lie k menos 1, derivada de Lie na direção de g, dessa derivada k menos 1 na direção de f, vezes u. Ok? Então, essa é a notação usual que a gente vai ter para as derivadas de Lie. Que aqui a gente está apresentando essa notação de potência e essa notação de cadeia para representar a sequência de várias operações de derivação no tempo que a gente está fazendo. Ok? Então, qual que é a ideia da linearização entrada-saída? A ideia da linearização entrada-saída é a gente simplesmente pegar a equação de saída do sistema e derivar ela no tempo até que a ação de controle, a entrada do sistema, apareça na equação. Usando a notação de derivados de Lie que a gente acabou de ver, a gente vai ter então que se a gente derivar k vezes, a gente vai ter aquela equação que estava lá no final. Certo? Mas olha só, se a gente pega aqui com essa equação aqui e a gente escolhe um u, que ele é 1 sobre LG
LF K-1 de H de X, que multiplica menos LF de K de H de X mais V, a gente vai ter uma dinâmica que vai ser dada por derivada késima no tempo de y é V, que ficou uma dinâmica linear, certo? Que representa simplesmente uma cadeia de integradores para a dinâmica da saída do sistema. E aí, com isso, o comportamento entre a entrada e a saída do sistema vai ficar linearizado, ok? O número de vezes que a gente precisou derivar a saída, que aqui no caso é esse K, até aparecer o U, recebe o nome de grau relativo do sistema. E aí, uma coisa importante a gente notar aqui é que o uso desse procedimento de linearização, ele vai linearizar e vai controlar só o comportamento entrada e saída do sistema. Se o grau, ou seja, ele não vai linearizar todos os estados do sistema, certo? Vai linearizar só o comportamento entrada e saída. Mas se o grau relativo do sistema for igual à ordem do sistema, igual ao número de estados, então eu vou linearizar a dinâmica inteira. Então a gente pode ver isso como fornecendo aquele diffeomorfismo que a gente viu, certo? Na última aula, que permite realizar uma linearização por realimentação entrada-estado. Porque se eu linearizar a dinâmica toda, eu vou estar fazendo uma realimentação, eu vou estar fazendo uma linearização entrada-estado. Ok? A gente não vai ver aqui nessa matéria, porque vai fugir um pouco do nosso foco, vai entrar mais umas coisas de controle geométrico, que não é o nosso foco. Mas é possível a gente mostrar que se um sistema ele é linearizável por realimentação, sempre é possível a gente escolher uma saída para o sistema, tal que se a gente fizer a linearização entrada-saída, eu vou linearizar a dinâmica do sistema inteiro. Ou seja, se o sistema ele é linearizável por realimentação, aquela definição que a gente viu na última aula, que é eu consigo transformar para um conjunto de estados, tal que ele vai ter aquela forma que eu consigo escolher um U que lineariza a dinâmica. Sempre é possível escolher uma saída do sistema, tal que o grau relativo vai ser igual à ordem do sistema. E aí eu posso fazer, ou seja, sempre é possível fazer uma linearização entrada-saída que lineariza a dinâmica toda. Ok? Mas a gente não vai ver aqui por que isso é verdade, nem como calcular. Ok? Isso é mais uma aula de controle geométrico, não é nosso foco aqui. Voltando aqui um pouco então, se o grau relativo do sistema ele é menor do que a ordem, a gente pode definir uma transformação de variáveis, que aqui está no caso, ó, olha lá. Aqui no caso está isso aqui, ó, z, que vai ser a nossa variável de estado, está sendo dado por um diffeomorfismo, t de x, para a gente poder estudar o que vai acontecer com a dinâmica do sistema como um todo. Ok? Então, para a gente poder fazer esse diffeomorfismo, aqui embaixo, olha só, a gente vai colocar as equações das saídas e as derivadas da saída e as derivadas dela até uma a menos, né? Porque a gente vai derivar e vai aparecer a derivada que a gente colocou na hora da dinâmica, certo? E aí a gente tem que completar esse vetor de transformação com essas variáveis φ aqui, que a gente tem que escolher elas de forma a essa transformação ser um diffeomorfismo, ou seja, então elas têm que ter, a transformação tem que ter uma inversa e tem que ser diferenciável. E além disso, essas variáveis φ a gente tem que escolher elas de um jeito que a derivada de Lie de φ na direção g tem que dar zero, que é isso aqui, né? Derivada de φ em relação a x vezes g tem que ser zero. Porque se isso é verdade, a gente vai chegar numa representação aqui dinâmica em que a entrada do sistema não vai afetar essas variáveis de estado que a gente vai chamar aqui de eta, ok? Então a gente vai ter uma parte aqui que é uma parte interna, que não vai ver a entrada de controle, certo? A entrada de controle não vai afetar elas diretamente, e a gente vai ter uma parte que está relacionada ao comportamento entrada e saída do sistema. Okay? Que são essas variáveis eta e xi. Certo? Se a gente fizer essa transformação, então, a gente chega numa forma para o sistema que a gente chama de forma normal, em que a dinâmica do sistema vai ser lá dada para o que a gente viu, para uma dinâmica interna e uma dinâmica de entrada e saída.
e aqui é a equação de saída, certo? E a equação de saída só vai depender também da nossa dinâmica entrada e saída. Ok? Então, quando a gente faz quando a gente escreve o sistema nessa forma normal, a gente pode estudar o que acontece quando a gente faz linearização entrada e saída. Ok? Então, se a gente está nessa forma aqui e a gente escolhe um u lá, que é 1 sobre gama de x, que multiplica alfa de x mais v, a gente vai chegar na dinâmica lá que é, né, eta ponto é f0 eta xi, xi ponto vai ser ac xi mais bc vezes v. E a gente vê que essa dinâmica aqui fica linear, enquanto essa aqui vai se manter não linear. Ok? Essa dinâmica aqui que se manteve não linear, se a gente pensar assim, olha, já que eu estou estabilizando essa dinâmica aqui de entrada e saída, a gente pensa assim, o que acontece quando os estados já foram para zero? Que vai ser uma dinâmica que a gente vai escrever assim, ó, eta vai ser f0 de eta e zero. Essa dinâmica aqui ela é importante e ela recebe o nome de dinâmica zero do sistema. E aí, qual que é a relação que a gente tem na dinâmica zero? Se essa dinâmica zero, de novo, a gente não vai provar aqui porque não é o foco dessa matéria, mas na matéria de controle geométrico, a gente vai usar esse resultado. Que é o quê? Se essa dinâmica zero ela for estável, então se a gente usar uma lei de realimentação entrada e saída, linearização entrada e saída, que estabiliza a dinâmica entrada e saída, se a dinâmica zero for estável, o sistema vai ser estável em malha fechada, na hora que a gente fechar a malha com a lei linearizante ali. Ok? Se essa dinâmica zero ela for estável, então a gente sabe que a gente vai poder aplicar a lei de linearização entrada e saída no sistema, que a dinâmica interna não vai explodir, ele vai continuar estável também, certo? E aí, fazendo um paralelo aqui com os sistemas lineares, essa dinâmica especificamente, que é a dinâmica zero, ela vai dar um nome para o sistema que é em torno do seguinte: se ela for estável, a gente vai falar que o sistema é de fase mínima, e se ela for instável, a gente vai falar que o sistema é de fase não mínima. Por quê? Qual que é a ideia? Se a gente aplicar essa ideia de ir derivando a saída até aparecer a entrada num sistema linear, a gente vai ter algumas relações interessantes, que é o quê? O grau relativo do sistema, que a gente deu aqui esse nome, ele vai ser, para um sistema linear, a diferença que a gente tem entre o número de polos e o número de zeros da função de transferência do sistema. Além disso, a dinâmica zero, que é essa que a gente escreveu aqui, certo? Ela corresponde à dinâmica dos zeros da função de transferência de um sistema linear. E aí, como a gente lá nos sistemas lineares, a gente fala que se todos os zeros estão no semiplano esquerdo, o sistema é de fase mínima. Se tem algum zero no semiplano direito, o sistema é de fase não mínima. Essa mesmo nome vem aqui para os sistemas não lineares representados dessa forma, certo? Que é o quê? Um sistema de fase mínima vai ser aquele em que a dinâmica zero é estável. Um sistema de fase não mínima é aquele em que a dinâmica zero ela é instável. Por último, vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder entender aqui melhor um pouco, certo? A aplicação. Então, o exemplo é esse sistema aqui. Tem lá 3 estados, uma saída, uma entrada. Então, vamos pegar aqui a saída e vamos derivá-la no tempo, uma vez. Y ponto vai ser x1 ponto, que é x2 menos a x1 ao cubo. Não apareceu u, então a gente vai continuar derivando. Y2 pontos vai ser x2 ponto menos 3a x1 ao quadrado vezes x1 ponto. Então, quem que é y2 pontos aqui nesse caso? Y2 pontos vai ser 2x3 ao quadrado mais o menos 3a x1 ao quadrado x2 menos a x1 ao cubo. Ok? E aí o u apareceu aqui
nessa equação. Se U apareceu, a gente só derivou duas vezes, a gente vê que o grau relativo do sistema vai ser 2. Então a gente chegou num grau relativo 2. Então não vai linearizar a dinâmica toda do sistema, se a gente usar uma lei de linearização entrada e saída aqui nesse caso. Mas vamos ver o que acontece a gente estudando aqui a forma normal do sistema. Para esse sistema aqui, ó, nós vamos escolher um U, que vai ser lá, menos 2x3 ao quadrado, mais 3a x1 ao quadrado, x2 menos a x1 ao cubo, mais v, de forma que essa dinâmica aqui vai levar y dois pontos, vai ficar igual a v. Certo? Então a dinâmica entrada e saída vai ficar linear. Certo? Mas vamos ver aqui o que acontece com a dinâmica zero, para a gente saber se a gente vai ter algum problema. Quais são os problemas que pode acontecer se a gente não estudar a dinâmica zero? Pode ser que a gente tenha um estado interno lá do sistema que ele vai crescer descontroladamente, certo? Pode ser que ele vai ficar instável, porque a gente não está controlando ele, que ele já era instável. Como a gente não está controlando ele, pode ser que ele cresce sem limite, ok? Mas vamos ver aqui se a gente tem algum problema para esse tipo de sistema aqui. Então, completando aqui, ó, quem a gente tem lá então? Vamos escolher lá os x's que a gente tinha. X1 é a primeira saída, então é x1. X2 é a segunda saída, que vai ser lá y ponto, né? Que é x2 menos a x1 ao cubo. Como a gente precisa de um diffeomorfismo, uma relação que inverte, olha só, aqui a gente já tem x1 e x2 aparecendo, então aqui é fácil a gente escolher, a gente pode só escolher eta igual a x3. Certo? A gente fazendo isso aqui, então, a gente vai ter que a dinâmica do sistema vai ser dada por lá, ó, x1 ponto vai ser x2, x2 ponto, usando já a lei de controle, para ficar mais fácil de escrever, já vai ser v, e eta ponto é x3 pontos. x3 ponto, que é quem? É x1 mais x2 ao cubo menos 3x3 ao cubo. Certo? Que a gente pode escrever como esse cara aqui, x1. Como a gente já sabe que x1 é x1, então esse aqui é x1. x2 ao cubo. A gente sabe que, ó, se a gente olhar essa relação aqui, a gente sabe que x2 é x2 mais a x1 ao cubo. Então isso aqui vai ficar mais x2 mais a x1 ao cubo menos 3 eta ao cubo. Certo? Então, essa aqui vai ser a dinâmica do nosso sistema já aplicando a lei de controle na forma normal. Ok? Então a gente tem que estudar a dinâmica zero, que é o quê? Que é a dinâmica do eta fazendo os x's igual a zero. Vai ficar eta ponto igual menos 3 eta ao cubo, que é a nossa dinâmica zero. Que, claramente, se a gente escolher aqui uma função de 9, v igual a eta ao quadrado, dá para ver aqui que esse sistema é assintoticamente estável. Certo? Essa dinâmica zero é assintoticamente estável. Então, o sistema é de fase mínima. E a gente pode aplicar com segurança essa linearização entrada-saída no sistema, que a gente vai conseguir deixar todo o sistema estável em malha fechada, sem problemas.